Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque a cesta básica em Campinas fechou 2025 mais cara do que muitas capitais brasileiras. A carne bovina representou quase 40% do custo dos alimentos do dia a dia dos campineiros. O consumidor de Campinas que foi ao supermercado em 2025 sentiu a alta nos preços de alguns produtos e a queda de outros. No resultado final, a cesta básica do campineiro teve uma variação de alta de 5,27%. Os dados são do Observatório PUC Campinas, da Faculdade de Economia, que mensalmente analisa os valores dos produtos. Os campeões são o café, com elevação de 34,98%, o tomate com 17% e a carne, que subiu 10,78%. Em contrapartida, o arroz, o leite e a manteiga registraram queda nos preços, mas não superaram os produtos que tiveram alta. No caso do arroz, a gente tinha tido, aí a gente tem que ir um pouco mais para trás, lá para 23, 24, o arroz sofreu um fenômeno parecido com o que o café sofreu agora. Uma certa restrição de oferta, o preço do arroz disparou e durante o ano de 25 ele veio decaindo novamente. Então o valor que a gente atingiu hoje, no final de 25, está mais ou menos compatível com o que se tinha lá em agosto de 23, antes dessa alta. Já o café também passou por uma onda de aumentos, né, que começou em meados de 24, e aí a explicação passa pelo mercado internacional de café, que teve uma ascensão de demanda. O Brasil é um dos principais produtores de café em termos de mercado internacional. Houve uma resposta dos produtores nacionais, então o preço do café no ano de 25 se estabilizou por volta do mês de agosto, só que ele se estabilizou num patamar já elevado. Apesar da alta ter ficado bem atrás do café, a carne pesou muito mais no bolso do consumidor. Por exemplo, uma família que consumiu mensalmente 6 quilos de carne desembolsou R$ 309,54, quase 40% do valor dos itens da cesta básica. O preconizado pela metodologia do Diese que a gente segue é de 6 quilos de carne por mês, né? Uma carne que é o colchão mole, que é considerada uma carne de primeira. O valor médio do colchão mole está um pouco acima dos R$50, ou seja, pouco mais de R$300 são gastos só no item carne. Então, isso representa realmente quase 40% do valor da cesta. Então, quando a carne tem uma queda, isso impacta muito na cesta. E, por outro lado, quando ela tem uma alta também. Inclusive, eu acho que esse é uma das coisas que, para 26, a gente tem que estar atento como é que vai ser o comportamento da carne. A cesta básica do campineiro fechou o ano em R$ 782,81, o que representa mais de 50% do salário mínimo em vigor até dezembro, que era de R$ 1.518. No total, a metrópole teve uma alta variada acima de algumas capitais, como Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro. O consumidor que sente na pele essa diferença tem algumas táticas para gastar menos nos supermercados. Eu senti que houve uma alta assim, nos preços. Algumas coisas baixaram, mas a alta ainda continua, viu? Bem alta. Esse ano. Bem alta, porque não baixou preço nenhum. Só algumas coisinhas que abaixou. Às vezes a gente comenta, né? Você pega umas coisinhas, né? O mínimo, né? E fica na faixa de 100, 150. Você fala, pô, mas eu peguei tão pouca coisa, né? A carne tá lá em cima, quer dizer, vai comer frango, tá sempre comendo frango. E a frango também não tá muito caro, muito barato não, viu, o frango. Mas às vezes vocês buscam isso de ver que uma coisa está o preço mais alto, substituir por um outro produto? Sim, isso a gente faz, substitui, né? Quando dá, quando não dá, Linguiça, substitui. salsicha, a gente substitui por esses dois aí que a gente não tá comendo muito, não. Antes, com 200, eu comprava X. Hoje, o que eu comprava com 200 vai 380, né? Então, a gente tem que trabalhar mais para comprar aquilo que a gente comprava, né? Tá tudo subindo, uma coisa você acha mais barato.
aí na outra é mais caro. E tem que ter um equilíbrio, né? Mas você tem que escolher os dias que tem ofertas, né? Porque a gente tem que ficar esperto. É uma tática que você usa, então. Isso, por exemplo, terça e quarta, você vai encontrar isso. Hoje é a carne, né? Hoje é a carne. Então, eu fico de olho nisso. Os legumes, hoje, por exemplo, está R$10 o chuchu. O chuchu em dia de feirinha, que é terça-feira, ele está R$4. Minha tática para economizar é isso. Eu vou os dias de promoção. É interessante o consumidor refletir o quanto que um determinado item pesa para mim. Né? Porque se o item pesa muito pouco, não vale a pena eu me deslocar até o mercado por causa disso. Agora, olha, onde é que eu gasto mais? Para esses itens onde eu gasto mais, vale a pena fazer uma pesquisa, porque isso pode dar uma grande oportunidade de economia. Apesar dessa alta de 5,27, foi um valor que ficou abaixo da valorização do salário mínimo, tanto do aumento que já havia acontecido em janeiro de 25, quanto do aumento que está ocorrendo agora para janeiro de 26. Olha só, as inscrições para participar do programa Bolsa Esportes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas vão até o dia 23 de janeiro, que é a próxima sexta-feira. O programa inédito no município, voltado à formação e rendimento, é destinado exclusivamente a organizações da sociedade civil com sede na cidade e em atividades na modalidades esportivas que estão previstas em um edital. Não são aceitas inscrições feitas por pessoas físicas. As bolsas vão ser distribuídas por categoria e modalidade, sendo 60 para atletas, 7 destinadas a para-atletas, 3 para técnicos e outras 3 a guias para desportivos. Mais informações e para você poder conferir o edital no site que está aqui embaixo da sua tela, sei.campinas.sp.gov.br/externo. E olha só, pela primeira vez no Brasil, a exposição Wicked, a experiência, chega com entrada gratuita e resgata de forma criativa a magia do universo de Oz. E claro que a nossa equipe foi lá conferir a atração. O público de Campinas e região é o primeiro do Brasil a conferir a exposição inédita Wicked, a experiência. Um espaço imersivo e sensorial inspirado no universo mágico das bruxas de Oz. A proposta do evento é recriar os ambientes que são lúdicos, com projeções, com muita interatividade, que o visitante ele consiga fazer parte da história de Wicked, que é tão adorado pelas bruxinhas Glinda e Elphaba. Quem é fã e os apaixonados pela história, eles se sentem mesmo na narrativa do filme, dentro da história. Inclusive, a gente já teve alguns encontros de cosplay, então as pessoas elas vêm caracterizadas, tem a turma os fãs da Glinda, da Elphaba. Então é muito legal receber e ver o carinho que eles têm com os personagens, e eles estão gostando bastante. Eu tô amando, é a melhor exposição que eu já vi na minha vida. E a gente não imaginava que fosse tão legal como é, porque é um monte de cenário, a gente não imaginava que poderia ser. E é bem realista mesmo, né? Muito legal mesmo. Vale a pena. Vale muito a pena vir. O percurso cria cenários emblemáticos da história, como o quarto de Glinda e da Elphaba, os corredores mágicos e o castelo das Esmeraldas, distribuídos em ambientes pensados para uma experiência única. Vale muito a experiência, venham, convido todos. A exposição acontece no espaço de eventos do segundo piso do Shopping Iguatemi Campinas até o dia 1º de fevereiro. A entrada é gratuita mediante ao agendamento de horário pelo aplicativo do shopping. Cada sessão dura cerca de 30 minutos. Ele vai até o dia 1º de fevereiro, ele funciona todos os dias, da meio-dia às 20 horas, exceto o sábado, que é das 10 às 22 horas. Depois de um fim de semana de portas fechadas por causa das chuvas, os parques e bosques de Campinas voltaram a receber visitantes. Mas como ficam as atividades de quem costuma frequentar esses espaços quando eles são interditados por segurança? O repórter André Aranha foi à Lagoa do Taquaral
para saber como a população se adapta e também conversou com uma representante da prefeitura para entender os critérios do fechamento. Os parques e bosques de Campinas reabriram na segunda-feira após a redução no acumulado de chuvas. Ao todo, são 25 parques municipais, além da Mata de Santa Genebra, novamente disponíveis para a visitação. Os parques eu vou mais quando eu vou correr, né? Dar uma corrida com uma área mais fechada. Mas quando eu costumo pedalar é mais por meio das trilhas mesmo, estradas abertas, fazendas, sítios, que nem eu fui agora, pro lado da Santa Lídia. Mas nos parques, assim, na parte interna, eu costumo correr. Quando estão fechados, aí não tem alternativa, né? Eu tenho que ir para a rua, mas é perigoso. Na parte externa da lagoa, é bom correr também. Mas agora, nesse período de chuva, a gente nunca sabe quando está fechado, né? Aí tem que entrar no Google lá, ver quais parques estão abertos, quais estão fechados. Eu já nem saio de casa. Para quem mantém uma rotina de exercícios ou lazer nesses espaços, foi preciso buscar alternativas. Prejudica, sim. Fica meio limitado, né, sair. Fica meio limitado. É isso, né? Vocês? Principalmente com criança. Não tem muita alternativa. E vocês costumam acompanhar em algum lugar, se o parque está aberto ou fechado? Não. É mais redes sociais, né, e internet mesmo, que a gente vê lá, está aberto, disponível, essas coisas assim. De acordo com a prefeitura, existem critérios para fechamento e abertura dos parques e bosques. Quando, por exemplo, o acumulado de chuva atinge 80 milímetros em 72 horas. André, devido à questão toda dos eventos climáticos extremos, o município teve que tomar atitudes preventivas e mitigadoras, dentre outras, o fechamento dos parques, né, e bosques do município, quando o índice de precipitação de chuva passar de 80 milímetros, né, e esse índice é medido por estações regionais que contemplam o município de Campinas, e todos são comunicados entre 6 e 7 horas da manhã. E aí todo o sistema do município integrado fecham os parques e bosques e também, notadamente, no Taquaral e no Bosque de Jequitibás, fecham as ruas lindeiras, né, para prevenir algum acidente. Ainda de acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, mesmo com o manejo constante da arborização, chuvas fortes, ventos e solo encharcado aumentam o risco de queda de árvores. Você pode ver no seu dia a dia que quase todos os dias estão chovendo, eles são concentrados, né? A chuva é concentrada regionalmente, num bairro chove, outro bairro não chove, com grandes quantidades de chuva. O que acontece? Então a gente tem esse monitoramento dos parques como medida preventiva e tem que fechar. Então hoje nós temos, final de dezembro até, nós estamos na primeira quinzena de janeiro, várias vezes que nós tivemos que fechar os parques como medida preventiva, porque a precipitação está cada vez maior, com ventos significativos, quantidade muito grande de chuva num lugar só. Então isso, nós temos uma questão de comprometer a estabilidade do solo, a árvore ela pode ficar sujeita, mesmo saudável, a poder cair devido aos ventos e ao solo encharcado, então nós temos como medida o fechamento do parque. A prefeitura informa com antecedência quando os parques estarão fechados. Nós temos a nossa diretoria de comunicação, a DECOM, que ela acompanha, como outros setores do município, todos esses dados. Então, quando a gente fecha os parques, a diretoria de comunicação ela é informada, nós temos um comunicado formal de quais parques são fechados conforme a região em que ele se situa, e ela divulga isso para todos os meios de comunicação, para rádio, televisão. Então, o campineiro ele só irá acompanhar, tanto na rádio como na televisão, que entre 7 horas e 8 horas ele vai ter essa informação.